Graça e paz, amada igreja. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé para começarmos mais um culto de cura e libertação. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, número 91. Salmos, capítulo 91, versículo 1. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus e em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontra refúgio, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temas os temores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? O Senhor te chama nessa noite para que você fique à sombra dele, debaixo de suas asas, escondido no Altíssimo, para que o inimigo não possa te achar. Essa noite é uma noite de cura e libertação. Então traga seu coração, traga tudo que você tem de mais precioso e coloque nas mãos do Senhor, que Ele vai te libertar, Ele vai te aliviar, Ele vai curar, vai melhorar a sua vida. Feche seus olhos nessa noite e chame por Ele, clame pela presença do Senhor neste lugar, para que esse ambiente esteja preparado pela adoração, pela palavra que há de vir, para que Ele encontre um ambiente bem tranquilo, para que Ele habite, para que Ele encontre corações quebrantados, para que a sua presença seja real neste lugar. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai, como filhos quebrantados, Pai, sabendo que não somos nós, mas Tu, meu Deus, é tudo em nós. Pai, nos rendemos em adoração, Pai. Pedimos perdão pelos pecados que cometemos, Pai, pelos erros, Senhor, por todas as vezes que esquecemos o Teu nome, Pai. Oh, Pai, todas as vezes que pecamos contra Ti, contra o céu, nos perdoa, Senhor, porque somos falhos. Liberta-nos, Senhor, das garras do mundo. Nos liberta, Pai, nos tira, Senhor, da morte eterna e nos leva para o caminho de luz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um aqui nessa noite, cada família aqui representada, Pai. Abençoa também quem não pôde comparecer, quem nos assiste, meu Deus, em live. Cada lar, meu Deus, que seja repleto do Espírito Santo, para que o Senhor seja Rei e o Senhor possa reinar em nossas vidas, porque o Senhor é o Senhor de nossas vidas e não há outro como Ti. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Nossa alma Te deseja, Senhor. Vem sobre nós. Minha alma Te deseja. Meu espírito sou levado a Te buscar. Meu desejo é no Teu rio mergulhar. Tenho sede de Tuas águas. Nele encontro paz em meio à tribulação. Enquanto Te adoramos, enche este lugar. Rio que jorra do Teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. Solte sua voz grande. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas
vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Minha alma te deseja. Oh. Minha alma te deseja. Oh. Meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche este lugar. Rio que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Vem me tocar como as tuas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar o meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. Vem me tocar com as tuas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Aleluia. Águas vivas fluem do trono de Deus. Aleluia. Que as suas águas, Senhor, elas possam jorrar sobre as nossas vidas nessa noite, trazendo a tua cura, trazendo a tua libertação, trazendo restauração, trazendo vida, trazendo perdão, porque somos dependentes de ti, Senhor. Para onde iremos sem a tua graça? Para onde iremos sem a tua presença? Aleluia. Tem, Jesus, palavras de vida. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim,
ti até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transborda. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Aleluia. Bom, igreja, pode se assentar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11, do 1 ao 4. Hebreus 11, do 1 ao 4. Amém? E ele diz assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Há um princípio muito importante aqui nesse texto, que é a fé. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida. É estar ligado à confiança. Então, eu posso estar trocando aqui essa palavra de fé e colocando confiança nesse contexto bíblico. Amém? Confiar em Deus no que Ele diz, confiar em Deus no que Ele é, no que Ele pode fazer. Aqui eu não falo de uma confiança de um amigo para um amigo, de uma confiança de um irmão. Eu estou falando daquela confiança genuína, aquela confiança daquela criança que se joga nos braços dos pais, que se joga no braço da mãe, sem querer saber se eles vão pegar ou não. Eu estou falando daquela confiança que nós devemos ter no nosso Deus maravilhoso. Às vezes podemos pensar: por que vamos ofertar? Ou por que vamos dizimar?
por que tudo isso? Às vezes pode passar na nossa cabeça, né, essas perguntas, essa interrogação. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós fazemos isso porque nós temos um princípio em Deus. E devemos confiar naquilo que Ele diz. Nós devemos confiar naquilo que Ele nos ensina através da palavra dEle. Nós devemos confiar nesse Deus maravilhoso, esse Deus que transforma, que muda a história, que muda as situações. Por isso que nós dizimamos, por isso que nós ofertamos, por isso que nós primiciamos, porque nós confiamos neste Deus. Lá em Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Olha que tremendo do Senhor, olha que promessa maravilhosa do Senhor. No livro de Salmo 125:1 diz: aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme. Amém? Neste momento eu quero convidar vocês a confiar em Deus, entregando seus dízimos, suas ofertas, entregando suas primícias, pois quando colocamos a nossa confiança em Deus, Ele age, Ele nos protege, Ele nos faz superar todas as dificuldades, porque é Deus, Ele que transforma a nossa vida e nos dá a vitória. Amém? Traga sua oferta, seu dízimo, confiando no Senhor. A honra, a glória sejam dadas só a ti. A força, riqueza sejam dadas só a ti. Vem lavar meu coração de qualquer motivação que não seja o teu louvor, pois tudo que tenho e sou vem de ti, Senhor. A ti a honra, a ti a glória em minha vida e para sempre. És exaltado e o teu domínio é eterno em todas as gerações. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor para todos aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor continue derramando o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. Amém. Que o Senhor visite a cada um aonde se encontrar. Que o Senhor toque agora aqui no seu coração. Que o Senhor te visite na sua casa, no local onde você estiver recebendo a sua palavra. Que o Senhor seja contigo. Amém? Podem estar sentando, amados irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 18. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse livro, porque nós vamos estar trabalhando nele, falando, levando a palavra do Senhor através dele. Amém?
Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis 18, do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 7. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Feche seus olhos. Ó Senhor, somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem se revelado através da Tua palavra. O Senhor tem sido o nosso alimento, o nosso sustento, Deus. Continua, Senhor, ministrando nos nossos corações, continua nos fortalecendo, continua firmando os nossos caminhos em fé a Ti, Deus. Somos gratos a Ti pela vida, pelo cuidado, pelo amor, pela proteção. Te louvamos, Deus, e bendizemos o Teu santo nome. Amém? Amados, o texto que acabamos de ler nos revela a fidelidade de Ezequias, o rei de Judá, perante o Senhor. Ele fez o que era reto e agradável perante o Senhor, seguindo o exemplo do rei Davi. Ele procurou dar fim a tudo que era abominável ao Senhor por parte da idolatria. Ele destruiu altares, quebrou colunas e postes erguidos a deuses e também destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito. Diz ainda o texto que o rei Ezequias confiou fielmente no Senhor, como nenhum outro rei havia confiado. A palavra do Senhor é viva e eficaz e verdadeira. Quando a irmã Laís começou a ler sobre a oferta, ela falou sobre confiança. E por que ela falou sobre confiança? Por que eu estou falando sobre confiança? Foi porque nós decidimos juntas isso? Não, claro que não. Mas foi porque o Senhor reservou esse momento para colocar no seu coração isso, a confiança. Para lhe dizer que você confie plenamente nele, porque ele estará sempre contigo. Ezequias seguiu ao Senhor, guardou seus mandamentos, de forma que Deus, por todo o tempo, esteve com ele, não o abandonou, fazendo-o prosperar em todos os seus empreendimentos. Com clareza, esse texto nos revela que quando confiamos no Senhor, nos apegamos a Ele, nos entregamos sem reservas. Ezequias foi um exemplo de confiança, um exemplo de compromisso com Deus. Confiança, apego e entrega foram os ingredientes que eu destaquei aqui para a prosperidade do reinado de Ezequias. Ele confiou no Senhor, ele se apegou no Senhor e ele se entregou. Ele cumpriu os mandamentos do Senhor. Ele apresentava tudo ao Senhor, ele buscava a presença do Senhor para todas as suas ações. Ser próspero não significa não passar por turbulências e dificuldades, e sim vencê-las, superá-las, e significa também reconstrução. Aqui diz que Ezequias foi um rei próspero, que o seu reinado foi de prosperidade, mas ele também passou por lutas, ele também passou por desafios. Ezequias reinou por 29 anos e prosperou. Porém, no 14º ano do seu reinado, o rei da Assíria, Senaqueribe, que em anos anteriores já havia conquistado diversas cidades, atacou também todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Como diz aqui no versículo 13 desse mesmo capítulo. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e a conquistou. E aí você está vendo, houve prosperidade? Houve, mas houve lutas.
Mas em meio a essas lutas houve confiança, houve fé, houve perseverança, houve obediência. E em consequência disso, houve também prosperidade. Então, prosperidade não significa falta de luta. Todos nós temos planos, sonhos e projetos para todas as áreas da nossa vida. E o nosso maior desejo é de que todas sejam concretizadas, não é verdade? Algumas nós até conseguimos, outras não. As nossas ações podem contribuir positivamente para o sucesso ou negativamente para o nosso insucesso. Muitas das vezes, o que precisamos é de um conserto com o próximo ou com Deus, gerado a partir do reconhecimento do nosso erro. Muitas vezes temos ações que nos levam a errar, mas cabe a cada um de nós analisar, reconhecer o erro e buscar o conserto desse erro. Procurar consertar, seja com o irmão, seja com outra pessoa, seja com Deus. Eu vejo que com Deus, amados, ainda que a gente não esteja percebendo, mas a gente deve estar sempre buscando um conserto com Ele. Do mesmo jeito que a gente deve estar pedindo algo a Ele, que a gente deve estar orando a Ele, mas a gente deve estar sempre procurando um conserto com Deus. Sempre procurando pedir perdão por um momento, até que a gente não tenha percebido, mas que a gente fraquejou na nossa fé. Ou que a gente, por uma ação, por uma atitude, terminou blasfemando contra Ele. Que a nossa atitude nos fez com que outras pessoas olhasse para Deus de uma outra forma, não reconhecesse de fato quem é esse Deus. Porque nós pregamos um Deus, mas às vezes a gente pode agir de uma forma que a gente não está sendo fiel àquilo que a gente prega. Então isso é um pecado contra Deus e por isso a gente deve estar sempre também procurando um conserto com Ele. O verso 12 desse capítulo destaca a desobediência por parte do povo de Israel, o que o levou ao rei da Assíria conquistá-los e torná-los cativos. O verso 12 diz assim: isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, não o ouviram nem o fizeram. A quebra de aliança é responsável também por coisas que venham a acontecer conosco. Se a gente quebra uma aliança com o Senhor, com certeza teremos consequências. Então temos que estar atentos. Ainda que você tenha fé, ainda que você busque ao Senhor, mas se você quebra a aliança com Ele em algum momento, em alguma situação, isso pode trazer consequências desagradáveis para a sua vida. Porque caminhar com Deus é caminhar com fidelidade. Caminhar com Deus é caminhar com a certeza de que Ele está fazendo a parte dele, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Cabe a mim também fazer a minha parte, honrá-lo, cumprir com os seus mandamentos, obedecer, ser um exemplo daquele que segue ao Senhor. As consequências do pecado nem sempre é imediata. Por isso, muitos insistem em pecar e andar em desobediência ao Senhor. Porém, mais cedo ou mais tarde, a consequência virá. Mesmo Ezequias reconhecendo um erro perante o rei da Síria e se comprometendo a pagar tudo o que lhe era imposto, mesmo lhe pagando altos tributos, como o rei da Síria o exigiu, esse mesmo rei não cessou de lhe ameaçar, através do seu comandante do exército, Rabsaque, o qual o afronta, questionando sua confiança e querendo que se comprometesse com o rei da Síria. Rabsaque também afronta a Deus e tenta fazer com que o povo deixe de seguir ao rei Ezequias e deixe de confiar em Deus. O seu inimigo vai querer te colocar contra Deus.
O seu inimigo vai querer te levar a não acreditar em Deus. O seu inimigo vai querer lhe dizer que ele tem poder sobre você, que ele pode te dominar. Mas você não tem que temê-lo e nem tem que confiar em você mesmo. Você tem que confiar no Deus que você serve. Porque é esse Deus que te guarda, é esse Deus que cuida, é esse Deus que está à sua frente, batalhando como você. Vamos ler o versículo 28 até o versículo 35. E diz assim: Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: Escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe que Ezequias o leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Façam as pazes comigo e se entreguem. Cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. E aí você vê, ele quer fazer com que o povo deixe de seguir a Ezequias, que agia de acordo com a vontade de Deus, que confiava em Deus e que durante todo o seu reinado esteve ali com o Senhor ao lado dele, com o Senhor junto com ele, fazendo com que aquele povo prosperasse. Mas o rei da Síria queria fazer com que o povo desistisse de seguir e queria mostrar a Ezequias que ele era fraco, que ele já havia conquistado ali Judá e que ele não tinha mais outro caminho, não tinha mais um meio. Até querendo mostrar que Deus tivesse abandonado. O que é que tem feito com que a sua fé diminua? Quem tem sido o seu inimigo? Cuidado. Não dê ouvido à palavra do inimigo. Dê ouvido à palavra do Senhor. Dê ouvido às promessas do Senhor. Irmãos, qual tem sido o seu inimigo? Quem tem se levantado contra você? Quem tem, ainda que por um momento, te levado a desacreditar em Deus, na concretização dos seus projetos? Pode até não ser uma figura humana, pode até não ser uma pessoa, esse inimigo revelado, mas pode ser um diagnóstico médico que lhe abalou profundamente. Pode ser um problema de relacionamento com uma pessoa importante na sua vida. Pode ser um problema financeiro. Pode ser uma resposta contrária ao que você esperava. Ou qualquer outra situação que tem martelado na sua cabeça dizendo: não confie no Senhor. O Senhor não te livrará desse problema. Ele não te curará desse mal. O Senhor não te dará vitória, não há solução, não tem mais jeito, acabou. Se isso é o que tem vindo na sua cabeça, se esse é o pensamento que tem ali te incomodado, que está todo o tempo ali querendo mostrar o contrário, amados, negue essa palavra, negue esse pensamento, pensamento de morte, pensamento de fraqueza, negue, declare a vitória em nome do Senhor. Declare a vitória no Senhor, porque o Senhor pode tardar, mas Ele não vai falhar na sua vida. Se você confia no Senhor, se você segue ao Senhor, se você é obediente ao Senhor, o Senhor não falhará. O Senhor não te deixa só. Independente do problema que você está passando, você não está sozinho, o Senhor está contigo. Eu quero lhe dizer que o Senhor tem o melhor para aqueles que o buscam. Há situações, há guerras, que só conseguimos a vitória com o Senhor à nossa frente.
O Senhor não impedirá que o inimigo venha ao nosso encontro, mas o Senhor guerreará à frente da batalha por todos aqueles que o buscam, que seguem os seus caminhos, que são obedientes à sua palavra e que nele confiam. Confiança, apego, entrega. Repetindo, são os ingredientes que não podem faltar para nos aproximarmos do Senhor. Ao ouvir os relatos de seus servos, Sebna, que era responsável pelo palácio, de Joá, que era o escrivão, e de Asaf, que era o cronista, e que veio a mando do rei dos assírios, o rei Ezequias foi à casa do Senhor. Aonde você está agora? Você que está aqui, você está na casa do Senhor. Você que está nos assistindo, você está na presença do Senhor. Ele foi à casa do Senhor. Ele esteve na presença do Senhor, ainda que seja no seu secreto com o Senhor. Ele foi à casa do Senhor e recebeu a resposta do Senhor, vindo através do profeta Isaías. No capítulo 19, o verso 6. Capítulo 19, versículo 6, a parte B diz assim: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Não tenha medo da palavra contrária que você ouviu. Não tenha medo do diagnóstico que você recebeu. Não tenha medo daquela resposta que você precisa tanto e que ainda não chegou. Ou que chegou de forma negativa. Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode consertar todas as coisas. Para Deus não há impedimento. Para Deus não há nada que não possa ser feito. Se você acreditar na palavra negativa, você vai estar alimentando ela. Mas se você declara uma palavra positiva no Senhor, é ela que você está fazendo brotar no seu coração, é ela que você está fazendo brotar na sua mente, é ela que você está fazendo brotar na sua vida. Declare palavras de poder no Senhor para a sua vida e para a vida de todos aqueles que você ama, todos aqueles que você quer bem, de todos aqueles que você sabe que precisa de uma resposta vinda diretamente do Senhor. A afronta do rei da Assíria ao rei Ezequias não cessava. Assim também acontece conosco. Às vezes recebemos uma resposta de Deus, mas o resultado não vem de imediato. As lutas persistem, porque elas querem fazer com que você desista. Nós, porém, não podemos desistir. Temos que insistir em confiar no Senhor. O rei da Síria insistia em fazer com que o povo desacreditasse. Nós temos que insistir em confiar no Senhor. Insistir e perseverar na nossa confiança no Senhor. O rei da Síria enviou uma carta ameaçadora ao rei Ezequias, onde também constavam afrontas ao Deus vivo. Às vezes a pessoa recebe uma carta de exoneração, uma carta de que você perdeu o seu emprego, uma coisa que vem da justiça negando algo que você precisava, uma resposta negativa, um e-mail negativo de uma entrevista de trabalho, um resultado negativo de uma prova para uma faculdade, para o Enem, um negativo de um diagnóstico médico. Mas nós não podemos temer a essas cartas, a essas respostas, a esses resultados. Nós temos que prevalecer crendo no Deus que nós servimos. Em posse daquela carta, que foi que Ezequias fez?
Ezequias subiu à casa do Senhor. Ezequias buscou a presença do Senhor. Ele estendeu a carta diante do Senhor. Você tem apresentado a sua situação ao Senhor? Você tem retirado um momento, entrado na presença dEle, clamado a Ele, derramado as suas lágrimas diante dEle, se humilhado diante dEle, demonstrado a sua fraqueza diante dEle, ou tem procurado ajuda de terceiros? Eu vou procurar fulano que talvez fulano possa resolver para mim. Eu vou ver se alguém consegue isso para mim. Vou ver se o primo da minha prima, da cunhada de não sei quem, consegue isso para mim naquele lugar. Busca o Senhor. Entra na presença do Senhor e busca dEle. É Ele que vai dar resposta. É Ele que vai colocar a pessoa certa no seu caminho. É Ele que vai fazer com que tudo aconteça. Vamos ver o versículo, do versículo 15 ao versículo 19, aqui do capítulo 19. Diz assim: E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Aqui ele está declarando que Deus é tudo, que não há outro semelhante a Ele. Ele está reconhecendo quem é Deus. Somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha o que ele diz, né? Para afrontar o Deus vivo. Quem é esse Deus vivo, amado? Esse Deus vivo é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus que nós cremos e servimos. E Ele que há de nos fortalecer a permanecermos no caminho dEle. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feito por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Onde é que estava a diferença aqui? Esse era o Deus verdadeiro. Esse não era um objeto no qual Ezequias se apegava. Era o Deus vivo e verdadeiro, poderoso, aquele que pode todas as coisas. Amém? Em resposta à sua oração, Ezequias ouve a resposta do Senhor, vinda através do profeta Isaías, o qual eu vou destacar aqui em alguns versículos, porque a vontade era de ler todos, mas não tem como. Mas eu acho que é bem interessante estar fazendo essa leitura depois, se você puder, é bom estar fazendo. O versículo 20 diz assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. O Senhor ouve a sua oração. O Senhor ouve a minha oração. O Senhor nos ouve. O Senhor nos escuta. O Senhor está disposto a fazer conforme tudo aquilo que mereçamos, de acordo também com o nosso comprometimento com Ele. O versículo 23, a parte A, diz assim: Por meio dos seus mensageiros, você afrontou o Senhor. Versículo 28, diz assim o versículo 28: Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz,
e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. Isso tudo são respostas contra o rei da Síria, por tudo aquilo que ele fez. Versículos 32 ao versículo 34. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. O seu inimigo, ele não vai te conquistar, ele não vai te derrotar, porque ele não vai nem chegar diante de você. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar, se nem sequer vai te ver. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém. Versículos 35 e versículos 37, ao versículo 37. Fala da destruição do exército dos assírios. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seus deuses Nisroque, os seus filhos Adrimeleque e Serazer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Amados, a gente está vendo aqui, houve luta, houve perseguição, houve ameaça, mas o que prevaleceu foi a confiança do rei Ezequias no Senhor. Foi a busca do rei Ezequias no Senhor. Era um rei poderoso, tinha um exército, tinha servos, mas ele não usou isso. Não foi cadas ali de Judá, mas ele buscou o Senhor. Porque sem o Senhor não adiantava exército, não adiantava servos, não adiantava poder, não adiantava nada. Era o Senhor que precisava estar à frente dele. E assim também deve ser conosco. Nós precisamos deixar o Senhor estar na nossa frente. Nós precisamos buscar a presença do Senhor para que Ele esteja conosco, para que Ele nos acompanhe, para que Ele nos traga respostas, para que Ele traga soluções para os nossos problemas. Mas o Senhor precisa ouvir a sua voz, o Senhor precisa ouvir você dizer que você está precisando, que você clame, que você se derrame diante dEle, que você mostre a sua fraqueza. Costumamos dizer que quando o homem cessa, Deus começa. E às vezes Deus não pode começar porque não deixamos. Estamos lutando, estamos buscando uma pessoa aqui, uma pessoa ali, para resolver para a gente. Quando a gente simplesmente precisa buscar somente a Deus. Só precisa estar na casa do Senhor, só precisa estar na presença do Senhor. Só precisa crer, só precisa ter fé. Amém, amados? E é isso que eu quero dizer a você nessa noite. Confia no Senhor. Confiança, entrega, obediência, fé. E a nossa vida será mais próspera, porque ela já é próspera. Porque eu tenho certeza que podemos até não ter tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos, que o Senhor entende que nós precisamos. Amém, amado? Mas para tudo isso precisamos estar firmados no Senhor, firmado mesmo. Ainda continuando aqui esse texto, não vou estar mais lendo, mas eu quero dizer a você que depois que passaram tudo isso aqui, depois de outras vitórias ali, conquistas do rei Ezequias, ele adoeceu. E ele recebeu a visita do profeta Isaías, que disse a ele que a doença dele era para a morte, que não teria cura, e o orientou a organizar a casa dele,
porque ele não teria tempo. Então ele precisava organizar a casa dele. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que não vai mais haver tempo para conquista dos projetos, que não vai mais haver tempo para arrependimento, que não vai mais haver tempo para a busca do Senhor. Era isso que significava. Tinha que resolver logo, porque depois não teria mais tempo. Não teria mais jeito. O que tinha que ser feito, tinha que ser feito. E aí eu trago isso para a nossa vida hoje. Teremos tempo até quando? Não sabemos. Então é hora de arrumarmos a nossa casa. É hora de fazer concertos com o Senhor. Se temos que fazer concertos com o Senhor, é hora de fazer concerto com o Senhor. Porque não sabemos até quando teremos tempo para fazer concerto com o Senhor. Isaías fez isso. Humilhou-se. Mais uma vez ele buscou ali com dor a presença do Senhor. E ele orou. Ele orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração dele. E o Senhor concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida. 15 anos, se não me engano, 15 anos de vida. Amém, amado? Possa ser que o Senhor, quando chegar o nosso momento, Ele não nos conceda 15 anos de vida, mas Ele nos conceda o tempo suficiente para a gente fazer um concerto com Ele e ter a certeza da salvação. Amém? Então que a gente faça esse concerto com o Senhor. Eu queria te convidar agora a você estar levantando, a você estar colocando a mão aí no seu coração, a você estar na presença do Senhor. Você que está aqui, você já está na casa do Senhor. Você que está nos ouvindo, você estando na presença do Senhor, você também está na casa do Senhor, porque a casa do Senhor somos nós também. Se você buscar no seu coração a presença do Senhor, o Senhor também está te ouvindo. Então é hora da gente fazer concerto. Se você não tem tido a fé necessária para tudo aquilo que você precisa, é hora de fazer esse concerto, porque a palavra do Senhor nos diz que precisamos ter fé. E quando a gente não tem essa fé, a gente está negando a palavra do Senhor. Se você tem sido desobediente, está na hora de consertar. E ser obediente ao Senhor, se arrepender agora, confessar a Ele o quanto você tem sido desobediente à palavra dEle, aos mandamentos dEle, e procurar fazer esse conserto. Você tem que se entregar. Você tem que se lançar nos braços do Senhor. Você tem que acreditar. Fala com Ele agora onde você está. O que é que precisa consertar, Senhor? Me ajuda, Senhor, a consertar. Me ajuda a reconhecer. Me ajuda a entender. Ô, Senhor, me esvazia de mim mesmo, da minha arrogância, da minha prepotência, da minha ousadia, da minha autoridade, Senhor. Quebra tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Quebra tudo aquilo que tem impedido que a prosperidade venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus planos, sobre os meus projetos. Quebra tudo, afasta, Senhor. Afasta esse inimigo que tem me atormentado. Seja uma pessoa, seja situações, seja ações, seja sentimentos, que o Senhor esteja quebrando nessa noite na sua vida, que o Senhor esteja agora te libertando, que o Senhor esteja te guiando, e que você dê ouvido à voz do Senhor. Ouça o Senhor te direcionar, ouça o Senhor lhe dizer aquilo que você deve fazer, aquilo que você precisa fazer, para que a sua vida seja uma vida de vitória. Se você ainda não recebeu aquela vitória que você tanto quer, pare de se lamentar e agradeça ao Senhor pelas que você já recebeu, pela que você tem recebido. Se você está me ouvindo nesse momento, você já tem a vitória da vida, porque os mortos não ouvem, mas os vivos ouvem. E se você está ouvindo é porque você está vivo. E se você está vivo, Deus pode fazer poderosamente na sua vida. Se você está num leito de hospital, Ele pode te tirar desse leito. Se você está com uma enfermidade, Ele pode te curar. Se você está com uma dor, Ele pode sarar essa dor. Se você tem situações a resolver, Ele pode resolver. O rei se humilhou diante do Senhor. E por que nós não?
Por que não nos humilharmos na presença do Senhor? Se humilha na presença do Senhor agora e glorifica a Ele pela fé. Comece a agradecer por aquilo que Ele já está fazendo. Pela fé, contemple com os olhos da fé tudo aquilo que você quer, crendo que o Senhor já fez. Declare que Ele é o seu Deus, que Ele é o Deus vivo. Ele não é objeto, Ele é o Deus vivo, único e verdadeiro. Amém? Adore ao Senhor nessa hora. Adore ao Senhor. Reconheça quem é o Senhor na sua vida. Reconheça o amor de Deus por você. Oh, Deus amado, nós te adoramos nessa hora, Senhor. Reconhecemos quem Tu és, Senhor, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, Senhor. Tu és o Deus Emanuel, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, para onde iremos nós sentimos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor. Tu tens as palavras de vida. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Glória a Deus. O Senhor tem palavra de vida eterna para a tua vida, meu amado. O Senhor tem palavra de vida eterna para a sua vida, minha amada. Vá para o Senhor. Vá para Ele, somente para Ele. Só Ele tem palavras de vida eterna para a sua vida. Glorifica a Ele nessa hora. Glorifica o Senhor com alegria. Aleluia. Pra onde iremos nós? Tu és o pão. Ele é o pão do céu. Receba esse pão do céu. Enche-me, Oh, enche-me, enche-nos, Deus. Enche-nos de Ti, Tu és Senhor. o pão do céu, Enche-nos o de Deus Ti, Senhor. Emanuel. Enche-me, enche-me, até transborda. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de Aleluia. vida eterna. Pra onde iremos nós? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. Oh, que o Senhor aumente a sua fé. Que o Senhor te dê a resposta que você tanto precisa. Que a presença do Senhor seja contigo, hoje e sempre. Amém? Que o Senhor te guarde, te abençoe, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nós te